Olá, juniores, a paz do Senhor. O tio está aqui para. Antes do tio estar aqui, o tio vai falar que o tio tá. Primeiro, o tio está tomando um café aqui para antes de começar a EBD, porque a gente tem que nos alimentarmos, né? A nossa carne. E antes da EBD, como nós não temos nosso lanchinho lá na igreja, né? Então o tio tá tomando um cafezinho do tio aqui, comendo o pãozinho do tio aqui, antes de nós começar a nossa aula. E é interessante porque até a nossa aula vai falar sobre o pão, né? O pão que desceu do céu. Vocês sabem quem é o pão que desceu do céu? Bom, isso daí nós vamos ver daqui a pouco na nossa EBD. Primeiro o tio vai terminar de comer aqui o pão do tio, terminar de tomar o café do tio. E já já nós voltaremos para a nossa EBD. Fique aí, aguarde aí, não saia daí, fique aí, já vai lá pegar a sua Bíblia para nós começarmos a nossa escola dominical com a nossa Bíblia na mão, tá bom? Por um momento, o tio só vai dar uma virada aqui na câmera, senão o tio vai ficar comendo pão na frente de vocês, vocês vão ficar com vontade também, né? Então o tio só vai dar uma virada na câmera rapidinho aqui, para que vocês possam esperar um pouquinho, tio, tá bom? O tio vai virar aqui a câmera um pouquinho, o tio vai terminar de tomar café e o tio já volta com vocês, tá bom? Dá uma licença só um pouquinho, o tio já volta com vocês. O tio também vai aproveitar, vai trocar de camiseta, né? Colocar a camiseta pra ficar bem bonitinho para aula da escola dominical. Corra lá então, pega a Bíblia de vocês e nós estaremos começando nossa EBD enquanto o tio toma o cafezinho do tio aqui. Se vocês, caso vocês queiram tomar o café de vocês, fiquem à vontade, depois vocês voltam para assistir a aula. Mas não percam a nossa EBD de hoje, tá bom? Só mais um minutinho, o tio já volta para a EBD. Isso, pronto, o tio voltou. O tio foi lá, o tio terminou o café que estava muito bom, comeu o pão para saciar a fome do corpo do tio, né? Nós vamos falar sobre o corpo espiritual, mas também nós falamos durante a semana nos desafios sobre o pão que sacia a nossa fome também, né? Então, e o tio também, como o tio falou, o tio foi lá trocar de camiseta, tá bom? Agora todo mundo está preparado para a nossa EBD, para esse domingo de EBD. Passamos pelos desafios durante a semana. Todos vocês estão sendo uma bênção, vocês que estão participando, com certeza Jesus tem bênção para a vida de vocês. Deus abençoe a vida da tia Andréia, da tia Chinise. E vamos para a nossa EBD. Assista a aula até o final. E o tio também já quer aproveitar aqui para vocês que estão assistindo essa EBD, fazer como posso dizer, fazer uma propaganda. O tio quer fazer uma propaganda no nosso canal do Conjunto Joias Preciosas. Conjunto Infantil Joias Preciosas. Você que ainda não é inscrito no Conjunto Infantil Joias Preciosas aqui no YouTube, você então se inscreva, que é bênção para você, é bênção para as crianças. Queremos alcançar crianças para Jesus. Então, se inscreva no nosso canal Conjunto Joias Preciosas, da nossa igreja, da Assembleia de Deus em Vila Acordes, e com certeza vai ser uma bênção. Tudo isso é para a honra e para a glória no nome do Senhor. Juniores, vocês que estão em casa, que estão na nossa classe Heróis da Fé, nós estamos em qual lição da nossa EBD? Lição de número? Isso, lição de número 6. Vocês que estão acompanhando certinho, vocês viram domingo passado que nós estávamos na lição de número 5. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 6. Lição de número 6, o título da nossa lição é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Qual que é o título da lição? Isso, muito bem. Mas o tio ainda deixou escrito aqui para vocês, aqui, ó. Num cartaz, para vocês lerem o título da nossa lição. O título da nossa lição é... Dá para ver? Isso, dá para ver. Vamos todo mundo ler junto. Vamos fazer um coral bem bonito. Sei que cada um está numa casa, mas vamos todo mundo ler junto. Então o título da nossa lição é Jesus... Isso, o título da lição nossa é... Mais uma vez. Muito bem. Esse é o título da nossa lição. Jesus, o pão da vida, né? O tio deu uma olhadinha ali para confirmar certinho. Jesus, o pão da vida, né? Que benção, né? Jesus, ele é o pão. Vocês lembram lá daquela história lá do tempo de Israel, quando Israel estava caminhando no deserto lá? Eles estavam com fome, né? Eles tinham tudo na presença de Deus, né? Porque eles tinham o Deus provedor, né? Só que eles estavam caminhando no deserto e eles falaram para Moisés: Moisés, estamos com fome, nós queremos pão. O que o Senhor fez? Deus fez cair pão do céu, né? Eles deram o nome daquele pão lá de maná, né? Aquele pão durante 40 anos, enquanto todo o tempo do que Israel estava no deserto, aquele pão caía do céu. Sabe quando que hoje o pão já não cai mais do céu lá para o povo de Israel. Sabe quando aquele pão parou de cair no céu?
Quando eles entraram na terra prometida, o pão parou de cair no céu. Mas durante todo aquele tempo que eles estavam no deserto lá, o pão caía do céu para o povo de Israel. E vocês veem nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje o pão não cai do céu, né? Hoje em dia o papai e a mamãe tem que trabalhar para comprar pão para vocês, né? E vocês querem comer pão, papai e mamãe compram. Mas Jesus, ele é o pão da vida, né? Por que Jesus é o pão da vida? Vocês sabem por que Jesus é o pão da vida? Jesus é o pão da vida porque é ele que nos sacia, né? É ele que nos abençoa, né? É ele que nos traz o alimento espiritual, né? Para a nossa vida espiritual. Como o tio estava falando, agora há pouco o tio estava tomando café, comendo pão para saciar a carne, né? Mas Jesus é que sacia o nosso espírito, né? É ele que tem as palavras de vida eterna. Aproveitando isso, o tio quer ler um versículo com vocês. Vocês estão lendo os desafios durante a semana, então está sendo muito benção. Cadê a Bíblia de vocês? Vocês foram buscar? Deixa eu ver. Ah, tá. Estão com a Bíblia aí. Certinho. Escola dominical sem Bíblia não é escola dominical. Porque o que nós vamos fazer na escola dominical? Nós não vamos aprender a palavra de Deus? Então, imagine se você vai na escola dominical e não leva a Bíblia. Na hora da Bíblia, ofertas. Vamos recolher as ofertas. Bíblias. Revistas não tem revista, né? Agora não tá na casa de vocês, não estão com as revistas. Mas Bíblias... Tem que ir para a escola dominical com Bíblia. Ah, tio, mas eu estou na escola dominical aqui em casa. Mas tem que ter Bíblia, você está na escola dominical. Nesse lugar aí, ó, é a casa do Senhor, a igreja do Senhor. Nesse momento, é um lugar que você tem que estar com a tua Bíblia preparada, tá bom? Então, não está com a Bíblia? Então corre lá pegar a Bíblia. Tem que estar, nós estamos na escola dominical, o tio está na escola dominical, ó, Bíblia. Então, Bíblia na escola dominical, não pode faltar Bíblia. Quando você estiver lá na classe, vão estar com a revista mesmo. Por enquanto, Bíblia... Pelo menos a Bíblia em mãos. Não pode vir para a escola dominical sem a Bíblia. Tá bom, pronto, tá com a Bíblia? Então abra lá, eu tinha que ler um versículo com vocês aqui, dos versículos dos desafios da semana, como vocês não fazem de sábado, né? Da nossa leitura para o meditar. O tio quer ler com vocês o para meditar de sábado, que está lá no livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17. Acha aí. Acha aí, dá uma pausadinha. O tio já vai adiantar aqui, porque o tempo passa rápido. O tio não quer se demorar nessa escola dominical. Ó, vocês já viram quanto tempo que dá da escola dominical, né? O tio não quer se demorar aqui, então nós vamos aproveitar bem o tempo. Qualquer coisa, se não tá aí, dá uma pausadinha e acha. Onde que o tio falou? Isso, preste bem atenção na escola dominical. Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz assim, ó. Olha que interessante a palavra do Senhor. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vocês veem, né? Não é assim. A fé ela não vem no ar. A fé vem no ar, não. A fé vem de ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Deus fala com você, você acredita que é Deus, né? Então é isso aí. Não é mais ou menos, é isso daí. A fé vem de ouvir a palavra de Deus, né? Por isso... Sabia que até quando se você tá lendo ali a Bíblia ali, ó, você está lendo um versículo, você está lendo e você está ouvindo, a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Ah, mas eu estou lendo em pensamento. Mas você está ouvindo de qualquer forma, você está ouvindo. Então, muito importante também estar lendo a Bíblia, né? Lendo a Bíblia com a Bíblia o tempo todo, né? Andar dentro da vontade do Senhor. Tudo bem. Então, a fé vem de ouvir a palavra do Senhor. O tio vai aqui para a nossa lição, e a nossa lição hoje... Qual que é o título da lição mesmo? Esqueceram? Não, né? Título da lição. Mais uma vez aqui pra vocês, na revista. O tio colocou a folha ali, ó. Não pode esquecer. Imagina, acabou de esquecer. Acabou de ler, não pode esquecer. Título da lição, porque imagina no meio da aula se o tio perguntar o título da lição. O tio vai fazer umas perguntas. Tio, depois aqui, no grupo, lá no grupo do Heróis da Fé, o tio vai mandar algumas perguntas para vocês estarem... O tio tá olhando aqui o tempo que já passou, tá passando um tempinho já. O tio vai estar mandando as perguntas lá no grupo do Heróis da Fé para vocês. Olha, quem sabe se o tio pergunta o título da lição? Imagina se vocês não sabem. Tem que saber o título da lição, né? Tá bom, mas então aqui, ó, nossa lição hoje é bem interessante. A nossa lição, ela está baseada lá em João capítulo 6, versículo 47 até o 49. Isso aí você pode ler na sua Bíblia também. O nosso memorizando de hoje é esse aqui, ó. O tio vai estar colocando aqui, o tio vai estar, como o tio não consegue ver certinho, o tio vai estar lendo na Bíblia aqui, ó. Nosso memorizando de hoje, vocês podem ler aí em casa mesmo. Quiser ler em voz alta, pode ler em voz alta, tá bom? Memorizando.
Porque porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aonde está? João, capítulo 6. Não dá para ler direito? Dá sim, né? Aí, ó. Não, agora tá melhor. João, capítulo 6, versículo 33. De novo. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Vocês viram que o título da lição é Jesus é o pão da vida, né? E porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, né? Vocês veem, o mundo que nós vivemos, um mundo corrompido pelo pecado. O mundo que as pessoas pensam em várias e várias coisas. Mas o pão que Deus dá, ele nos dá vida, né? O pão que Deus dá é aquele que desce do céu, né? E quem que é o pão que desce do céu? Aqui, pão que desce do céu. Não é um pão, né? Não seria mais ou menos. Cadê? Deixa eu até deixar o pão de lado. Não seria um pão que estava descendo do céu, um pão tá descendo do céu. Não, não é isso. O pão que desce do céu é. Vocês conhecem isso aqui? Quem conhece? Isso aqui, na verdade, isso aqui é um boneco de EVA, né? Mas vocês conhecem o que ele simboliza? Ele simboliza Jesus, né? Então o pão que desce do céu é Jesus. Jesus que veio para nos dar vida, né? Vida material, vida espiritual, vida eterna, né? Então o pão que desce do céu é o Filho de Deus, né? Esse é aquele que nos dá vida, né? Vamos para a nossa lição? O tio vai ler aqui a lição aqui. Como vocês não têm a lição, o tio vai ler um pedaço da lição. Depois nós fazemos uns comentários. É muito importante vocês estarem lendo a lição. Estarem ouvindo a lição. Ó, conhecendo mais de Deus, né? Ó, deixa eu dar com a lição aqui, ó. Ó, deixa eu deixar assim para vocês poderem ver a lição também. Jesus estava cumprindo a sua missão dia após dia. Ele fazia milagres e curava principalmente os doentes, né? Vocês veem que milagres. Jesus estava fazendo milagre e ele estava curando as pessoas, né? Jesus ele tinha um ministério na terra, ele tinha uma obra para fazer na terra, né? Ele não veio na terra apenas para viver, nascer e morrer, ele veio aqui para fazer uma missão da parte de Deus, né? Ele sabia o que ele estava fazendo. Nós sabemos o que estamos fazendo, né? Estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor e estamos aqui para servir ao Senhor. Somos adoradores de Deus, né? Jesus, ele era um mestre diferente, né? Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Jesus, ele era um mestre diferente. Por que Jesus era um mestre diferente? Porque ele não era igual aos outros mestres. Ele tinha algo na vida dele que era diferente. As pessoas, elas cumpriam a lei. Jesus, ele cumpriu a lei também. Mas ele é o Senhor da lei, né? Continuando aqui, ó. Jesus era um mestre diferente. Enquanto os demais ensinavam nas sinagogas, apenas nos sábados, Jesus ministrava em desertos, em barcos, na praia ou ainda no vale ao pé de uma montanha, além das sinagogas. Imagine, Jesus não era aquele pregador, eu tenho agenda, eu vou pregar só na minha agenda. Não, Jesus ele pregava em qualquer momento, né? Por isso que a palavra fala, para nós pregarmos a palavra em tempo e fora de tempo. Para nós sermos como Jesus. Jesus pregava em qualquer momento. Jesus estava ali, certa hora estava no deserto, certa hora estava lá na praia, em cima de um barquinho, outra hora ele estava em cima das montanhas. E assim Jesus, todo o tempo Jesus estava pregando a palavra de Deus, fazendo a missão dele, né? Fazendo o que o Senhor passou para Jesus fazer, né? Em certa ocasião, Jesus ele pregando a palavra, só que daí, em certa ocasião, enquanto ensinava a multidão, o dia foi entardecendo. E Jesus se preocupou com aquela multidão que estava ali, né? O dia começou a escurecer. Imagina, Jesus podia orar, podia não escurecer, né? Assim como Josué fez. Mas não era essa a questão. O dia começou a escurecer e Jesus começou a se preocupar com aquela multidão que estava ali. Que tinha muita gente ali em volta de Jesus. E ele viu a carência do povo, né? Ele viu que o povo estavam com fome. E Jesus, como é especialista em fazer milagres, Jesus ele sabia o que ele ia fazer. Só que Jesus ele perguntou para os discípulos se os discípulos eles tinham alguma coisa para aquela multidão comer. Imagine uma grande multidão em volta de Jesus. Centenas e centenas de homens, ou quem sabe até milhares de homens, mulheres, crianças em volta de Jesus, porque onde Jesus estava, as pessoas estavam ali para ouvir a palavra do Senhor. E daí as pessoas em volta de Jesus ali ouvindo, ali saciando seu espírito, ouvindo a palavra do Senhor e gostando de ouvir a palavra do Senhor, se alimentando o espírito com a palavra do Senhor.
Só que o corpo da pessoa ali começou a sentir fome, né? Tudo bem. Jesus se preocupou com aquela multidão. Daí Jesus fala para os discípulos: será que tem comida para esse povo comer? Imagina os discípulos olhando aquela multidão. Meu Deus, quanta gente! Como que nós vamos dar comida para todo esse povo? Nem que tivesse algum mercado aqui por perto. Imagina se o Big tivesse ali. O Big, o Condor, qualquer mercado grande tivesse por ali. Nem se nós fosse uma que nós não ia ter dinheiro para comprar comida para todo esse povo aí, né? Então ficaram pensando. Mas Jesus, sabendo o que ia fazer, Jesus estava querendo mostrar o poder de Deus, né? De repente aparece uma pessoa lá, um menininho, e ele fala assim, ó, os discípulos falam assim, ó, chama um menininho aqui, ó, ele tem 5 pães e 2 peixes. Os peixes não tá aqui, né? Tá só os pão. Os peixes o tio não vai representar. Mas tá bom, vocês sabem que a história é 5 pães e 2 peixes, né? O tio só vai falar só sobre os pães, porque durante a semana nós falamos nos desafios sobre os pães, então o tio hoje vai falar só sobre os pães. Mas vocês sabiam que na história tinha 2 peixes também, né? 5 pães e 2 peixes. O peixe o tio tá simbolizando assim, ó. 2 peixes. Daí eles trouxeram o menininho e falaram assim, ó, tem um menino aqui, ó, que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso também, né? Pra toda essa multidão aí. Imagina, os discípulos podiam até pensar assim, o que ele vai fazer com 5 pães e 2 peixes? Mas antes nós tivéssemos pegado e comido esses 5 pães e 2 peixes, para nós não íamos ficar com fome, né? Mas Jesus vendo aquilo ali, e aí, muitas vezes aquilo que é pouco para nós é o suficiente para o Senhor, né? O suficiente para o Senhor fazer um milagre. E daí o Senhor pega aqueles pães, aqueles 5 pães e 2 peixes, e olha para aquela multidão, e os discípulos olham para Jesus e fica pensando, o que ele vai fazer com 5 pães e 2 peixes, né? Daí Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, ele levanta ao Pai, a Deus, e ele agradece a Deus. Ele vai orar ao Senhor, que os discípulos nem sabem o que vai acontecer, né? Mas ele levanta aqueles pão a Deus e começa a orar, Senhor, Deus, eu te agradeço, ou ele só levanta os pão e começa a falar para Deus, ô Senhor, meu Pai, eu te agradeço por esses pão que está aqui. E Jesus já sabia o que ele estava fazendo, né? Ele estava falando que ele ia agradecendo, e quem sabe para as pessoas verem que Jesus estava agradecendo pelos pães. E ele fala assim, eu te agradeço por esses pães que está aqui, e que esses pães venham a ser suficientes para essa multidão, e que o teu nome venha a ser glorificado. Quem sabe aquelas pessoas que estavam ali ficavam pensando assim, nossa, mas agora esses 5 pães, só dele agradecer ao Pai, esses 5 pães já vai ser o suficiente para alimentar essa multidão, e os 2 peixes. Mas Jesus estava agradecendo a Deus, né? Jesus levantou aqueles pães e começou a agradecer. Oh, Deus, eu te agradeço por esse pão que está aqui. E com certeza vai ser bênção para essas pessoas que estão aqui. Todos eles vão se alimentar e vão se saciar com esses pão. E daí Jesus, o que ele faz? Ele pega os pães e começa a distribuir para os discípulos. Ah, discípulos, agora vocês vão lá distribuir para os... Mas os discípulos pensam, mas é tanta gente. Ah, já que ele levantou o pão, se Jesus está mandando, então vamos fazer. E de repente, quando Jesus abaixa sua mão para falar, para distribuir distribuir os pães para as pessoas, Jesus mostra o tamanho do milagre que ele fez. Nossa, mas eram 5 pães? Jesus orou e ó, 5. Até eu fiquei impressionado aqui com o milagre aqui, ó. Porque Jesus é assim, Jesus ele vai orar 5 pães. Aqui pegou até cair no chão, tanto pão que Jesus multiplicou. Mas era 5 pães e 2 peixes. Ó, os 2 peixes, agora é assim, ó. Porque era 5 pães e 2 peixes. Os 2 peixes tu tá representando com a mão. O tio só tem 5 dedos na mão, então só vai representar 5, né? Mas se não pudesse colocar mais dedos na mão, porque é tanto milagre, né? Mas com Deus ele fez o sobrenatural nos pães e nos peixes. 5 pães e 2 peixes, o peixe multiplicou, né? Porque se fosse 2, podia ter virado 4, mas como é bastante, foi 5 em diante. Digamos que foi 50 mil. Tudo bem. Os 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplicou e falou assim, agora distribua para essa multidão. E os discípulos passou para um, e passou para outro, e passou para outro, e as pessoas falaram, nossa, o pão não acaba nunca, quanto mais tira pão, o cesto não acaba nunca. E depois de todo mundo ter comido e saciado a sua fome, o que aconteceu? Eles começaram, daí Jesus falou assim, agora vocês vão lá e recolhem todos os pedaços dos pães que sobraram. E de recolher todos os pedaços, o que a Bíblia fala? Que todos os pedaços, imagina, de 5 pães que Jesus multiplicou, aí encheram mais 12 cestos. E assim é o milagre de Deus, né? Por que nós ficamos tão preocupados, né? Com as nossas contas, com os nossos problemas, sendo que nós temos aquele que pode tudo? Pois é. Tudo bem. E Jesus operou esse milagre, né? Por isso Jesus multiplicou os pães, né? Continuando aqui, ó. Jesus fez a multiplicação, né?
Impostos os alimentos, Jesus ordenou aos discípulos que orientassem a multidão e logo, ao agradecer ao Pai, liberou o pequeno lanche para os discípulos de distribuição, pouco a pouco, e a cada partir do pão, todas as pessoas foram alimentadas, né? Como diz aqui, todas as pessoas foram alimentadas com os 5 pães e 2 peixes, né? Quem fez isso? Quem fez isso foi o teu Jesus, o meu Jesus, aquele que pode tudo, aquele que pode suprir as nossas necessidades, né? Aquele que pode curar, aquele que pode abençoar, aquele que nos ajuda, que vai nos levar para morar no céu juntamente com o Pai, né? Breve Jesus voltará. Junado, então vamos continuar nossa lição aqui, para que o nosso tempo não se demore. Aqui, ó. Os judeus, eles sabiam que o sustento vem das mãos de Deus. Os judeus, eles plantavam, mas reconheciam que só Deus poderia mandar as chuvas para fazer brotar as sementes. Eles viam os campos, mas sabiam que precisavam de Deus para proteger a terra contra as pragas que poderiam destruir as colheitas. Eles iam pescar, mas sabiam que a bênção de Deus era primordial para que as redes ficassem cheias. Vocês veem os judeus, né? Assim nós temos que ser nós também. Os judeus, eles sabiam que eles estavam lá plantando, fazendo suas plantações, mas eles sabiam que tudo dependia de Deus, né? Que se Deus não mandasse chuva no tempo certo, as colheitas, as sementes não iam crescer. As sementes não iam crescer, eles não iam ter o alimento para comer, né? Então, eles glorificavam a Deus. Eles sabiam que se eles fossem pescar, jogar suas redes no mar, eles precisariam de Deus para que Deus viesse abençoar eles. Imagina as nossas vidas se nós começarmos a confiar em nós mesmos. Não, isso é normal, chove, para de chover, dá sol. Se eu vou trabalhar, eu estou desempregado, arranjei um serviço. Nós temos que entender, papai, mamãe, arranjou um serviço por quê? Porque Deus abriu a porta. E a porta, ela só fica aberta até a hora que Deus quiser. Porque a hora que Deus fala basta, basta. Chega, a porta vai ser fechada, a porta vai ser fechada. Não, mas meu emprego para mim é tudo. Não. Deus para nós é tudo. Deus está acima de todas as coisas. Deus tem que ser o centro da nossa vida. Na tua vida também, Júnior. Ah, mas eu sou ainda um pré-adolescente, digamos assim. Alguns ainda são crianças, né? Mas aí já temos alguns pré-adolescentes na nossa classe, que até, na verdade, já até cantam com a Azaf, né? Eles já não cantam mais com as crianças, com os jovens preciosos, cantam com a Azaf. Então a nossa classe é um pouco de jovens preciosos, um pouco de Azaf. Tudo bem, não vamos entrar nessa questão, né? Mas a questão é o seguinte, eu já sou um pré-adolescente, então tipo, eu sou um pré-adolescente, tipo, não tem muitas coisas. Tem sim. Porque se Deus não abençoar a tua vida, como que vai ser? Ou você vai falar que é sorte? Ah não, foi sorte eu ter conseguido isso. Não. Foi Deus que abençoou. Dê glória a Deus. Receba do Senhor. Fala assim, foi Deus. E Deus com certeza vai ficar feliz. Porque você está reconhecendo que foi Deus, né? Então você tem que ver que a porta do emprego do papai e mamãe foi Deus que abriu. E a hora que ele falava vai fechar, fechou. Tudo bem, continuando aqui. Assim eram os judeus, né? Os judeus sempre glorificavam a Deus. Não, tudo na nossa vida é Deus. Deus é o centro da nossa vida. Deus é que faz. Até que o tio falou, né? Há um pouco tempo atrás. Lá no deserto eles foram falar com quem? Moisés, nós queremos pão. E o pão, imagina, o pão, ele veio lá do céu, né? Começou a cair, aquilo lá que eles chamaram de maná, né? Continuando aqui, ó. Os judeus, eles eram uma sociedade rural, quanto na região da Galiléia, mesmo tendo plantações, o povo vivia em constante pobreza e ameaçava de fome, devido à cobrança de impostos feita pelo Império Romano sobre as colheitas. Quando Jesus multiplicou os pães, vocês viram o que Jesus fez agora há pouco? Jesus multiplicou simbolicamente, Jesus multiplicou os pães, então eles viram ali o poder de Deus, né? Era impossível ao povo relembrar dos milagres da provisão de pães na época de Moisés. Era impossível não maravilhar-se diante de um homem que tinha poder para acabar com a fome, né? Imagina, Jesus tinha poder para acabar com a fome. Nisso eles pensaram que vamos fazer rei. Imagine, Jesus, vamos fazer esses aí rei. Porque se ele for rei, o nosso povo aqui nunca mais vai ter fome. Se ele fez aí com os pães, com 5 pães e 2 peixes, imagine, o nosso povo nunca mais vai ter fome. Vamos fazer esse rei. Só que não eram os planos de Deus. Jesus se tornar rei aqui na terra. Rei eterno ele sempre vai ser. Imagine, desde aqueles tempos antigos ele é rei, ele é meu rei. Jesus é meu rei e ele é teu rei. Ele é nosso Senhor, né? E Salvador. Glória a
a Deus por isso, né? Nós temos que glorificar, né? Porque Ele é maravilhoso, né? Continuando aqui, ó. A vida material e a vida espiritual. Vamos correr nessa lição com o tempo que está voando. O primeiro destaque de Jesus é que existem coisas passageiras e coisas eternas. É necessário que saibamos dar prioridade ao que é mais importante. O que é mais importante? As coisas passageiras ou as coisas eternas? Isso. É bem fácil de pensar, né? As coisas eternas, as coisas duradouras, vão durar muito mais tempo. As coisas passageiras passam rápido, né? É igual um ônibus, passou. E as coisas eternas vão sempre existir, né? Então nós temos que avaliar as coisas eternas e dar prioridade às coisas eternas. As coisas passageiras passam rápido. Continuando aqui, ó. Enquanto Jesus queria alimentá-los com a palavra, que suscitaria suas vidas espiritual perpétua. Olha aqui, ó. Coisas passageiras. Eu fiz um cartazinho para vocês aqui, ó. Coisas passageiras. Ah, tio, mas o senhor quer dizer agora que eu não posso ter um carro? Claro que pode. Claro, você tem todo o direito de ter um carro. Mas eu não posso dirigir, tio. Eu sou de menor. Você pode ter uma bicicleta, tio. Simbolizou o carro aqui, ó. Mas vocês viram aqui, ó. Papai, quem sabe, tá aqui, ó. Então, isso aqui é tudo banco, ó. Que tá aqui atrás, aqui, ó. Coisas passageiras. Nós devemos valorizar mais as coisas. Você pode ter uma bicicleta, como o tio falou, né? Mas é passageiro também, né? Ou nós devemos valorizar as coisas eternas? Nós podemos ter o nosso carro, sim, podemos ter o nosso carro, podemos ter a nossa casa, podemos sermos ricos, podemos, porque ainda mais Deus é o dono do ouro e da prata. Imagine você pedir riquezas para Ele vai falar não. Só que Deus conhece o propósito do coração também, né? Se você for pedir riquezas para o Senhor e Ele saber que você vai se afastar dos caminhos do Senhor, Ele vai preferir te deixar nas coisas eternas. Eu, na verdade, se eu for rico para me afastar dos caminhos do Senhor, eu prefiro nem ser. Mas as coisas eternas, o que é as coisas eternas? O que vocês acham que deve ser esse livro aqui? Isso, a Bíblia. A Bíblia é uma das coisas eternas, onde se encontra a palavra do Senhor, é onde nós aprendemos sobre as coisas lá do alto, né? Por mais que nós nunca fomos lá, né? Mas nós aprendemos lá. É mais ou menos assim, como numa viagem. Pensa num lugar que você já viajou. Então, você já conhece aquele lugar, né? Tipo, não vai citar o lugar porque eu não sei o lugar que é. Mas digamos assim, o tio já foi pra Jaguariaíva. O tio conhece Jaguariaíva. Não de ponta a ponta, mas tem alguns lugares, algumas regiões de Jaguariaíva que conhece. O tio já foi pra São Paulo. O tio conhece Bom, o tio conhece Santa Isabel em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Então, é mais ou menos assim. O tio conhece o lugar. Lá em cima ninguém nunca foi. Nós que estamos aqui, pelo menos se algum de vocês já foram, não comentaram comigo, né? E é até bom comentar para o tio ficar sabendo. Não, tio, mas eu tô aqui. Talvez você foi em espírito, né? O apóstolo João foi em espírito, né? Então, mas tá bom. Essas são as coisas eternas, onde a Bíblia nos ensina as coisas lá do alto. E também a Bíblia, que são das coisas eternas, ela nos ensina como viver aqui na Terra, né? Como agradar papai e mamãe. Isso é muito importante. Imagina esse tempo que estamos vivendo hoje. Você, papai e mamãe dentro de casa lá, vão só brigar. Não, vão só brigar, tá? Não, respeitar papai e mamãe, ajudar nas tarefas de casa. Que legal, né? Papai e mamãe devem estar gostando de ouvir isso. Ajudar nas tarefas de casa, ajudar a arrumar a cama, ajudar a lavar louça. Não, tio, não posso lavar louça. Sou menino. Por que não pode? Pode sim, ajuda a mamãe a lavar louça, varrer uma casa. O que mais? Isso também. Limpar o banheiro, né? Por que não? Limpar o banheiro e coisa assim. E ajudar a respeitar, honrar papai e mamãe, porque a Bíblia fala, né? É mandamento, né? Honrar papai e mamãe, né? Honrar pais e mãe. Tá bom. Coisas passageiras, coisas eternas. A Bíblia nos ensina essas coisas. Continuando aqui, ó. A vontade de Deus é que as pessoas creiam em Jesus. Creem em Jesus? Creem no quê? Que Jesus, ele é o Salvador, né? Jesus, ele veio para nos explicar sobre salvação, para falar do reino de Deus e que ele é o nosso Salvador. Jesus não veio nessa terra em vão, né? Jesus tinha uma missão. A missão de Jesus era que você viesse acreditar nele, para que ele viesse salvar você. Não tem aquele versículo assim que... Vamos ver quem sabe onde está escrito.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aonde está escrito isso? Não sabe? Ah, tá. É, isso mesmo. João 3,16. Achei que vocês não iam saber. Imagina, alunos da escola dominical não saber onde está escrito, como diz, é o nosso textuário de João. Você sabe citar então? O que está escrito em João 3,16? Tá, não vou esperar vocês falar inteiro, porque senão mas vocês sabem, né? Continuando aqui. Onde que o tio tá mesmo? Tá. A sociedade judaica, em geral, procurava-se em fazer a vontade de Deus. Os hebreus dedicavam-se a agradar a Deus com seu comportamento, costumes e sacrifícios. Você tem procurado agradar a Deus? Uma maneira que nós temos de agradar a Deus, como que é? Será que nós agrada a Deus com fé? O que é fé para você? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se podem ver. Mas o que isso quer dizer? A fé é acreditar. Acreditar nas coisas que você pode receber. Ah, eu não tenho, mas eu acredito que eu vou receber. A fé é acreditar também em Jesus. A fé é acreditar em Jesus, acreditar no sacrifício que ele fez lá na cruz do Calvário, acreditar que o nosso Deus ele se manifestou em carne e pisou nessa terra para a nossa salvação. Isso é fé. E também acreditar que Deus pode abençoar, né? Quem não quer ser abençoado por Deus? Eu quero ser abençoado por Deus e acredito que todos vocês querem, né? Continuando nossa lição aqui. Jesus, ele é o pão da vida. Quando Jesus afirmou claramente sobre a expressão eu sou, porque só eu sou, na verdade, é só Deus, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus que sabe. Jesus, esse Deus, ele é poderoso para ser o que você quiser, o que você precisar que Deus seja, ele é. O Senhor é a tua cura, o Senhor é a tua salvação, o Senhor é a tua paz, né? O Senhor é aquele que vai salvar os teus parentes e assim por diante. O que você quiser que Jesus seja, ele é. Ah, eu quero que Jesus seja um carro. Não, não é bem assim também, né? Jesus não é um carro. Jesus são coisas espirituais. Jesus é poder e glória. Jesus é um ser espiritual. Jesus é uma pessoa, né? Continuando aqui, ó. Jesus falou que sobre eu sou, né? Quando Jesus afirmou claramente, fez uma declaração a todos que os ouviram e entenderam que ele afirmava ser o enviado de Deus para dar a vida aos homens. Tio, mas eu já não tenho vida? Tem vida. E os homens já não tinham vida? Eles tinham vida. Só que eles tinham vida, mas eles viviam na ignorância. Mas Jesus veio para dar vida, mas não a vida que tipo morreu, acabou. Não, uma vida eterna, uma vida que sempre vai continuar, uma vida que nunca vai acabar, né? Você é eterno, você vai sempre existir, né? Então essa é a vida, né? E o povo pediu um milagre com a provisão diária de pão na época, como a provisão diária de pão na época de Moisés, né?